Sétimo C, vamos dar início à nossa aula de hoje, certo? Que tem por conteúdo figuras de linguagem. São várias figuras de linguagem, mas hoje nós vamos ver só algumas, ok? Vamos começar com metáfora. Metáfora é uma comparação subentendida que obriga o leitor a identificar a característica comum aos elementos comparados. Certo? Então, a metáfora, eu vou comparar um elemento com o outro, certo? Mas ele não vai ter palavras para unir essa comparação. É o próprio leitor que ele vai conseguir identificar essa característica de comparação, certo? E aqui tem alguns exemplos. Era um verdadeiro peixinho. Então, quer dizer que existe uma pessoa que nada muito. Então, eu comparei ele com peixe, certo? Aquele jogador é um monstro, certo? Então, essa palavra monstro está no sentido figurado, está querendo que eu entenda, que eu subentenda que o jogador, ele joga bastante, ele joga muito, certo? Sua boca é um cadeado. Então, essa palavra cadeado dá para eu subentender, né, que eu sou uma pessoa que não falo muito, que eu sei guardar segredo, que eu permaneço em silêncio. Então, eu comparo com a boca fechada, né? Então, eu usei a palavra cadeado. Então, essa aí é uma figura de linguagem chamada de metáfora, ok? Mas vamos para a comparação. A comparação, ela estabelece uma relação de semelhança entre elementos de universos diferentes e explicita qual é a característica comum aos dois elementos e conta com termos comparativos. Diferente da metáfora. A metáfora não tem esses termos comparativos. É o próprio leitor que vai identificar essa comparação. Já na figura de linguagem comparação, ela vai ter palavras lá dentro da frase que vai me explicar, né? Vai nos explicar, vai nos, né, fazer com que a gente entenda que está tendo uma comparação. E quais são as palavras que eu posso usar? Tipo, como, feito, tal, qual, parece, assemelha-se e etc. Exemplo, nada feito um peixinho. Então, eu estou comparando, certo? Esse nadador com o peixe. Como foi que eu fiquei sabendo? Porque no meio veio um conectivo, veio uma palavra unindo esses dois elementos, que é a palavra feito. Já na metáfora não vem, entendeu? Aquele jogador dribla como Pelé. Estou dizendo que ele sabe driblar, estou comparando ele com Pelé. Através de qual palavra? Do conectivo como. Conectivo são palavras que unem os dois elementos para dar sentido à frase. Meu coração parecia uma nuvem pesada. Então, tipo, estava triste, né? Estava batido. Então, eu comparei com uma nuvem quando ela tá para saltar a chuvinha, né? Ela fica cheia, entendeu? Agora vamos para a próxima. Metonímia é a figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra ou expressão por outra com quem mantém uma relação de proximidade. Ocorre quando uma palavra substitui outra, cujo sentido está relacionado ao dela. Tipo, quando eu digo assim, adoro ler Maurício de Souza, eu troquei o nome do autor, eu usei o nome do autor para substituir o nome da sua obra. Tipo, Maurício de Souza que faz as revistinhas. Então, eu estou dizendo que eu gosto de ler as suas obras, ou seja, suas revistinhas, certo? Então, adoro ler Maurício de Souza. Eu troquei o nome do autor pelo nome da sua obra. O bonde passa cheio de pernas. Então, eu substituí a palavra perna, né, para comparar que o bonde passou cheio de pessoas. A criança precisa de carinho. Eu troquei aí o singular pelo plural. Eu usei o singular e não botei o plural. Mas eu estou querendo dizer que todas as crianças elas precisam de carinho. Então, é a metonímia, certo? Eu substituí a palavra ou uma expressão por outra que ela tem uma mesma relação. Que eu vou poder olhar, eu vou ler e vou
já aproximar ela de outra que eu esteja querendo me relacionar. Prosopopeia ou personificação é outra figura de linguagem, certo? Que quer dizer o quê? É atribuída de características humanas a objetos inanimados ou animais, certo? É quando eu vou dar características de seres humanos a objetos ou a animais, certo? Tipo, o vento passa a rir, torna a passar. Então, eu atribuí ao vento uma ação e um sentimento que quem sente é o ser humano, que é rir. O vento não vai rir, certo? Então, eu usei uma figura de linguagem prosopopeia ou personificação. Com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. Quem vai ficar tranquilo é o ser humano. A lua não pode ficar tranquila. Então, eu atribuí esse sentimento que quem sente é os seres humanos a seres inanimados ou a objetos, certo? O mar passa saborosamente a língua na areia, né? No sentido que a água do mar toca a areia. O mar ele não tem língua, certo? Então, essa aí também é uma figura de linguagem, prosopopeia ou personificação. E vem a hipérbole, certo? A hipérbole ela é caracterizada pela expressão exagerada de uma ideia, quando tem exagero. Exemplo, estava morrendo de frio, né? O morrendo quer dar essa expressão de exagero, porque eu estava com muito frio. Já pedi 1000 vezes para você não se atrasar, no sentido de não se atrasar muitas vezes, né? Estou morrendo de fome, né? No sentido de estar com muita fome. Então, a hipérbole, ela é caracterizada pela expressão exagerada de uma ideia, quando eu exagero. E por hoje, é só essas figuras de linguagem. Quando vocês visualizar o vídeo, essas características aí, esses conceitos, vocês vão passar para o caderno de vocês, ok?